galera, tudo bem com vocês? A gente está vivendo um momento de incertezas e inseguranças que, claro, geram estresse e ansiedade. O que muita gente não sabe é que os sintomas vão além dos problemas emocionais. Os consultórios odontológicos, por exemplo, têm recebido muitos pacientes com queixas de dores e até mesmo dentes quebrados. Mas qual a relação desses fatores? Para conversar com a gente hoje, recebemos o dentista Marcelo Nascimento, que é especialista em cirurgia e traumologia bucomaxilofacial. Muito obrigada pela sua presença. Olá, Carol, tudo bem? Olá, quero cumprimentar a todos. Eu que agradeço a oportunidade de poder estar divulgando um pouco do nosso trabalho. Com certeza. Bom, Marcelo, o que essas queixas que eu citei têm a ver com o momento que a gente está vivendo agora? É possível fazer essa ligação? Carol, sim, tem tudo a ver. É muito coerente falar sobre isso nesse momento. O grau de ansiedade das pessoas, né? Essa expectativa pela cura, pela melhora, se vai ter infecção, se não vai ter infecção, isso gera um grau de ansiedade muito grande. E a ansiedade está diretamente relacionada a esse hábito de apertar os dentes, de ranger os dentes, né? O popular bruxismo. Hoje, se você coloca essa pesquisa no Google, se você pergunta isso na internet, você vai observar uma série de trabalhos relacionando qualquer tipo de ansiedade, de estresse a esses hábitos que a gente chama de hábitos parafuncionais, né? Que é de ficar apertando os dentes, rangendo os dentes durante o dia e principalmente durante o sono, tá? Então tem tudo a ver, Carol, é muito pertinente. E nós, nos consultórios, já estamos observando um aumento desse tipo de paciente, né, que está passando por essa fase, e os problemas são diversos. Então, é muito coerente, Carol. Que legal. E, bom, que sintomas as pessoas elas podem ter como alerta, no caso, e que condição é essa que faz com que elas sintam essas dores e até quebrem os dentes? Carol, esses pacientes, o sintoma que mais a gente capta, né, na consulta com esses pacientes é a dor. A dor é que faz com que o paciente vá nos procurar, que ele precise tomar um fármaco, né, um analgésico, um relaxante muscular. Essa dor, ela pode se apresentar na região do crânio como um todo. Às vezes ele tem uma cefaleia, né, uma dor de cabeça, e ele não sabe muito bem de onde está vindo. Com o passar dos dias, essa dor tende a se localizar mais próximo à articulação temporomandibular, que é essa articulação entre a mandíbula e o crânio, né? Então, a dor é o principal sintoma que o paciente percebe. Além disso, ele começa a observar a dificuldade para abertura de boca, principalmente no período da manhã, quando ele acorda, na hora de fazer o bocejo, ele sente dor. E à medida que o tempo vai passando, né, se essa situação patológica não é tratada, se não tem a intervenção de um profissional, ele pode apresentar também estralos na TM, uns estalidos nessa articulação, quando ele está mastigando, falando, quando ele vai bocejar, né? Então, esse quadro sintomatológico é o mais comum que o paciente percebe e nos procura. A dificuldade de abertura de boca acompanhada de dor e a dor de cabeça. Entendi. E tudo isso é bruxismo ou não? Nem tudo é bruxismo. Carol, essa disfunção articular, ela pode estar relacionada ao bruxismo. O bruxismo, na literatura, se você vai pesquisar, ele está relacionado ao ranger dos dentes, né? Então, o paciente, ele encosta a arcada superior, encosta os dentes de baixo com os dentes de cima e ele raspa um dente um no outro, né? De uma forma bem simples, para que todos compreendam, é isso. Então, ele raspa um dente no outro e ele faz isso instintivamente, involuntariamente, durante o sono e, às vezes, durante o dia. Ele nem percebe que está fazendo. Porém, tem um paciente que não faz bruxismo. Tem um paciente que só aperta. Então, ele deita para dormir, a musculatura está relaxada. Quando ele entra num momento de sono subconsciente, ele pressiona um dente contra o outro e assim ele permanece durante o sono.
ou não, nem no momento subconsciente. Tem pessoas que estão no trânsito, elas estão dirigindo e elas estão apertando os dentes. Alguns pacientes começam a se flagrar nessa situação e menciona isso para a gente. Falou, doutor, eu estou dirigindo, de repente eu percebo que eu estou apertando os dentes. Então, não é só o bruxismo, um apertamento dos dentes também leva o paciente a esse grau patológico que a gente está conversando. Ah, entendi. Bom, e no caso desses sintomas todos, o acompanhamento profissional, ele é suficiente ou a pessoa diagnosticada, ela precisa tomar cuidados ou ela percebe que ela está apertando e, não sei, de repente se acalmar? O que que você sugere para esses pacientes? Carol, o acompanhamento profissional ele é necessário, né? Eu entendi bem a sua pergunta, porém ele sozinho não é suficiente. Acho que é isso que você queria abordar. Isso. Isso. Nós estávamos falando no começo, né, desse problema que a OMS coloca como 30% da população mundial tem algum tipo de disfunção. Isso é um dado oficial, né? Então, assim, não seria uma pretensão muito grande achar que somente o dentista, né, o especialista em disfunção, somente ele seria suficiente para resolver esse problema, mesmo porque o início foi relacionado à pandemia, né? Ou seja, a ansiedade que as pessoas estão vivendo, o estilo de vida atribulado que antes da pandemia já existia e vai continuar existindo, né? Não tem como viver sem estresse, não tem como viver sem essas atribulações todas, né? Então, o paciente precisa, além da ajuda do profissional, do cirurgião dentista, que vai estar atuando de uma forma específica, que acho que a gente deve discutir mais adiante, mas o paciente também precisa buscar a qualidade de vida. Ele tem que assimilar essa vida moderna, atribulada, esse problema momentâneo, né, que nós estamos tendo, da pandemia, por exemplo. A vida dele vai ter que continuar, o dia a dia dele vai ter que acontecer, e dentro de tudo isso ele tem que encaixar uma qualidade de vida. Eu gosto de conversar com os meus pacientes e orientar nesse sentido, ele buscar uma atividade física, um acompanhamento psicológico, né? Porque às vezes o paciente não tem facilidade em encontrar essa qualidade de vida. Então, outros profissionais precisam estar associados. Fisioterapia também é muito importante. Nós temos vários fisioterapeutas que se dedicam a essa área, não exclusivamente, mas com um grau de conhecimento específico para ajudar o cirurgião bucomaxilo, para ajudar os outros dentistas, né, quem trabalha nessa área. Então, é um conjunto, Carol. Então, a sua pergunta, eu gostei da forma como você fez, porque só o cuidado do cirurgião dentista não é suficiente. Precisa ser integrativo o tratamento desse paciente. E ele precisa se conscientizar disso também e buscar essa melhora da qualidade de vida dele. Legal, então é um mix de várias coisas, né? E bom, Exato. a pessoa que começou a apresentar esses sintomas, ela sempre teve essa condição, qualquer que seja, o bruxismo ou só o apertamento, e a tensão potencializou, ou ela desenvolveu por conta do estresse que está vivendo num momento específico, porque também não precisa ser na pandemia, né? Sei lá, passou por um pico de estresse muito alto na vida e ela desenvolveu essa condição. Olha, Carol, por muito tempo, e ainda existe uma corrente literária muito forte que correlaciona esse problema a algo já pré-existente no sistema mastigatório, né, no sistema, um nome um pouco diferente, né, no sistema estomatognático, ou seja, que é dente, músculo, articulação, tudo aquilo relacionado à função mastigatória, à função do movimento maxilomandibular do paciente. Existe essa corrente, eu respeito, tem muito fundamento, né? Porém, a gente observa um grande número de pacientes que não tem nenhuma condição pré-existente, não tem problemas de posição dentária, não tinha hábitos parafuncionais, por exemplo, ficar mordendo tampa de caneta, ficar roendo unha, que são fatores que influenciam na evolução do bruxismo e do apertamento, né? São pacientes que não tinham nenhum histórico e num determinado momento de
estresse, um determinado momento emocional intenso, esse paciente desenvolve o apertamento, o bruxismo e a dor articular, né? Então, assim, não dá para afirmar que a condição pré-existente é necessária para que essa patologia surja. Ela pode surgir a qualquer momento, e eu diria que uns pacientes são mais suscetíveis e outros menos, mas todos estão sujeitos, Carol, infelizmente. Entendi. E o tratamento desses sintomas, ele é simples? Você falou um pouquinho, mas é simples de fazer depois que a gente procura um profissional? E além disso, se não for tratada, você falou dos estralos, mas pode evoluir para algo mais grave que os estralos ainda? Carol, o tratamento, eu não tenho a audácia de dizer que ele é simples. O tratamento, ele, como nós discutimos um pouquinho antes, ele é multifatorial. Então, eu não diria que é simples, ele é trabalhoso, né? Precisa ser feito de forma integrativa. Então, para o dentista especificamente, nessa parte do odontólogo, não é tão complexo, né? Existe um Uhum. dispositivo, uma placa que o paciente usa durante o sono. Eventualmente, a gente pode indicar o uso durante o dia. Essa placa, ela é feita em acrílico, é a melhor placa, né? Existem placas macias em silicone, porém não é uma boa indicação, porque elas acabam estimulando mais essa parafunção do paciente. Então, as placas de acrílico, elas são muito eficientes, elas funcionam muito bem. E existem outros tratamentos que eu particularmente gosto muito de associar, né, como o agulhamento seco, eu acho muito eficiente, que consiste na introdução de uma agulha na musculatura que está mais comprometida, tem um efeito muito positivo. A toxina botulínica, né, o que é o popular Botox, ele utilizado na musculatura que tem mais atividade de função apertadora, né, na musculatura do masseter, do temporal, que são dois músculos que fazem bastante força para o paciente fechar a mandíbula, também é muito eficiente. E eu gosto de trabalhar em conjunto com o fisioterapeuta e psicólogo, né? O fisioterapeuta tem outras formas de manipular a musculatura do paciente, que embora nós, odontólogos, também possamos fazer, o fisioterapeuta vai trabalhar de forma mais intensa com esse paciente. Eu tenho resultados muito bons, sempre trabalho em conjunto com o fisioterapeuta. E se o paciente não se opõe, se ele está receptivo a melhorar a qualidade de vida, eu deixo ele consciente que isso é fundamental para ele evoluir nessa situação patológica dele. Gosto muito de trabalhar com acompanhamento psicológico também. Legal. Bom, a gente... Só complementando respondendo o restinho da sua pergunta, né? O paciente que ignora, né, essa etapa, que prefere não realizar o tratamento, usa somente o fármaco, né? O fármaco também é importante, Carol. Eu esqueci de citar aqui, mas no início, quando o paciente chega na fase aguda, que ele está com muita dor, muita dificuldade de abrir a boca, os miorrelaxantes, os anti-inflamatórios, eles são úteis. Eu gosto de prescrever também para tirar o paciente da fase inicial, né? Entrar numa fase mais branda do tratamento, aí eu dispenso o uso do fármaco, né? Mas tem pacientes que às vezes eles ficam só nessa fase inicial, eles usam o fármaco, a dor melhora, ele ignora o tratamento, ele ignora a necessidade do tratamento, né? Não usa a placa, não faz o acompanhamento. E aí são pacientes que chegam no consultório com um desgaste dentário muito avançado. O bruxismo ele pode fazer o paciente perder elementos dentários, seja pelo desgaste ou seja pelo excesso de força, que acaba fraturando esse dente. Uma grande quantidade de implantes hoje que a gente faz no consultório é de pacientes que perderam esses elementos dentários fazendo apertamento. Tá? Além disso, a articulação envolvida nesse processo, que é essa articulação temporomandibular, que é entre a têmpora e a mandíbula, né? Essa articulação, com o passar do tempo, ela vai apresentando um desgaste, uma alteração morfológica. Esse desgaste, se você evita
esse ocorrido no início, com o uso das placas, um tratamento convencional, ele permanece sem necessidades complementares de tratamento. Se você não usa a placa, se você não faz o tratamento e vai desenvolvendo bruxismo ao longo da sua vida, essa articulação pode sofrer uma alteração tão grande que o tratamento passa a ser cirúrgico, fazer reconstrução articular com próteses, né? Ou cirurgias para reposicionar a cartilagem que existe lá dentro, que é o disco articular. Então, o ideal é tratar logo no início, evitar que a situação se complique, né? E você precise fazer uma complementação cirúrgica, por exemplo. Entendi. Foi bem esclarecedor. Obrigado, viu? A gente está chegando ao fim. Nosso programa ele é mais curtinho. Eu agradeço desde já, mas eu queria que você deixasse mais dicas para o pessoal de casa. De repente, para que esses sintomas não fiquem, não dá, sei lá, não consegue ir no dentista agora, só para que eles não evoluam, para que eles, né, para que as pessoas não sintam tanta dor de repente. O que você diria para essas pessoas? Carol, eu acho que a qualidade de vida é o primeiro fator para essa situação, né? Então, a pessoa precisa buscar o equilíbrio, né? Ela precisa meditar, precisa relaxar na medida do possível. A situação está um pouco tensa, né? É uma expectativa muito grande, a gente nunca sabe quando vai acabar, se o pico chegou, se não chegou o pico, quantas pessoas vão morrer. É difícil não ficar ansioso. Mesmo a gente que é da área de saúde, está todo mundo cego, né? A gente não consegue enxergar a evolução disso tudo. Em lugares onde a doença parecia controlada, parece estar surgindo novamente. No meio de tudo isso, a pessoa precisa buscar o equilíbrio, ela tem que encontrar formas de se relaxar, de relaxar o organismo dela, seja fazendo atividade física, tentar fazer sair um pouquinho da quarentena, fazer um pouquinho de atividade ao ar livre, tomando as medidas necessárias de prevenção. Ou, se isso não dá prazer a ela, buscar coisas que dão prazer, que dão relaxamento, assistir bons filmes, né? Fazer uma atividade que seja dentro de casa, que dê prazer, alguma recreação que faça com que ela relaxe e tenha qualidade de vida. Agora, especificamente ao problema da dor articular, no período que a pessoa começa a desenvolver essa disfunção, que ela acorda com dor, que ela está com dificuldade para abrir a boca, sem o tratamento profissional, o que ela pode fazer é buscar uma alimentação mais macia, né? Evitar a mastigação de alimentos muito duros naquele período que ela está com dor, evitar hábitos do dia a dia, por exemplo, ficar apoiando no queixo, né? Dormir apoiado no queixo, né? Na mandíbula, né? Evitar ficar roendo unha, ficar mordendo tampa de caneta. Essas pequenas coisas influenciam no desenvolvimento dessa patologia e o paciente pode estar controlando isso da casa dele, né? Basicamente é isso que o paciente poderia fazer. Saindo dessa fase, se a dor está muito intensa, se a sintomatologia do paciente aumentou muito, realmente ele vai ter que procurar o profissional da área de odontologia e nós estamos preparados para atendê-los, né? Todas as medidas que a OMS determina, o paciente pode procurar os nossos consultórios, que ele vai ser atendido com segurança, sem nenhum risco em relação à questão da pandemia, né? Porque à medida que o tempo vai passando, ele vai acabar entrando num quadro onde a sintomatologia ainda é mais intensa. Então, realmente, ele vai ter que acabar procurando o profissional para realizar esse tratamento. Bom, ótimo. Muito obrigada pela nossa conversa. Eu tenho certeza que esclareceram muitas dúvidas. Eu mesma vou aderir a algumas dicas que você deu para ficar mais tranquila. Enfim, obrigada. Se você puder deixar uma rede social para a gente poder encontrar o seu trabalho, qual o Instagram, não sei. Ok, no Instagram está Coman Odonto. Vocês podem localizar o nosso trabalho lá. E eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo divulgar um pouquinho do nosso trabalho e tentar ajudar as pessoas sempre. Obrigada, Marcelo. Bom, Obrigado, gente, Carol.
Bom, gente, se vocês quiserem acompanhar outros Se Liga, fiquem ligados no Instagram da TV Univap, no Facebook, a gente posta tudo lá. Eu tenho certeza que vocês vão encontrar assuntos super pertinentes para esse momento que a gente está vivendo, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.